Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Eu vim aqui apresentar mais esse resultado de trabalho de projetos integradores 7, tá? Disciplina ministrada pela professora Cláudia Lousada. O trabalho em questão é ligado à organização da resolução de uma situação problema. O conteúdo abordado é geometria analítica do ensino médio. Esse trabalho ele foi feito por mim e pela aluna Janete Rosa Guimarães da Silva. E vamos começar para entender sobre o que se trata. Bom, o objetivo aqui, basicamente, é resolver um problema, apresentar a resolução de um problema, seguindo certas regras que vão ser citadas nesse contexto, né? Então, vamos por partes, vamos entender como é que funciona cada situação passo a passo, beleza? Então, vamos começar entendendo o enunciado do problema, que é o seguinte. O ponto da reta S, que está mais próximo da origem, é A, que é o ponto que está localizado a -2, 4 no plano cartesiano. A equação da reta S é... Aí tem aqui as letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Ou seja, a gente precisa encontrar a equação da reta S com as informações de que o ponto mais próximo da origem da mesma é o ponto A. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que foi solicitado foi identificar quais palavras-chave para a resolução desse problema. E a gente identificou que elas são ponto, reta e equação da reta. Em seguida, foi nos solicitado a realização de um glossário. Aqui o objetivo é entender o significado das principais palavras-chave referentes a esse problema. Como vocês podem ver, nós temos o significado de ponto, né, de reta e de equação formal da reta, equação geral da reta, né, falando um pouquinho mais sobre a origem de cada, ou melhor, a origem axiomática, né, de cada um desses conceitos. Né? Mas vamos em frente. E aí é que começa a nossa resolução. O primeiro passo para a gente resolver o problema é desenvolver estratégias ou planos que levem à solução desse problema. Nós encontramos 3 estratégias, certo? O uso do produto escalar, que indica que o produto escalar é a ideia de perpendicularismo, né? Que diz que duas retas são perpendiculares. A gente pode usar a ideia de que o produto escalar de duas retas perpendiculares é zero, e com esse conceito achar a equação da reta a partir de 2 pontos. A outra estratégia foi achar a equação da circunferência C de centro na origem, com A pertencente a C, de modo que achar a equação da reta tangente a C no ponto A. E a terceira estratégia foi achar a equação da reta, já que a gente tem 2 pontos, que no caso é o ponto A e a origem, né? E achar o inverso do coeficiente angular da reta, e depois achar a equação da reta desejada, né? Esses são 3 caminhos, 3 estratégias que levariam a gente a encontrar a resposta. E aí, a partir de agora, a gente vai desenvolver essas estratégias para a gente entender como é que cada uma chega no resultado. E aí vamos para a solução da resposta 1. E aí a gente segue o seguinte raciocínio, vejam só. Se A é o ponto mais próximo de E, se o ponto A é o ponto de S mais próximo da origem, que é o ponto O, que a gente chama de O, então qualquer outro ponto P pertencente a S implica que a distância, né, de P à origem vai ser maior que a distância de A à origem. Portanto, a conclusão é que S vai ser perpendicular ao vetor AO, né, que é o vetor que vai da origem ao ponto A. Logo, o produto escalar de V com um vetor U, que seria o vetor da reta S, vai dar 0. Então a gente entendeu o seguinte, a gente considera o vetor U como o vetor que contém A e P, né, já que A e P são ponto P qualquer, são pertencentes à reta, e o vetor diretor, o vetor AO, que é o vetor que no caso vai ser o vetor -2, 4, enquanto que o vetor U vai ser o vetor -2
menos x, 4 menos y. E aí, se a gente aplicar o produto escalar aqui, que de resultado zero, a gente já chega na equação da reta, né? Basta a gente fazer as continhas e a gente vai chegar numa relação que é menos x mais 2y é igual a menos 10. Que vai ser a equação da reta. Veja, de fato, a reta é a equação da reta do vetor u e o produto escalar é zero, o que implica o perpendicularismo. Logo, A é o ponto mais próximo da origem e pertence à reta encontrada. A outra solução é baseada na equação da circunferência, né? A gente tem a equação padrão da circunferência, né, que é x menos x1 elevado ao quadrado, mais y menos y1 elevado ao quadrado, é igual ao raio, né, que é a distância do centro até um ponto P da circunferência, né? Se a gente considerar que a origem é o centro e que o ponto P é o ponto A, a gente pode traduzir essa equação, substituindo os valores, como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. E aí, veja, significa que o raio é raiz de 20, né? Já que o raio está ao quadrado na equação. E a equação da reta S, aí a gente vai usar a nossa fórmula de equação geral, vai ser y menos 4 igual a m, que é o coeficiente angular, x mais 2. Que vai ser, ou seja, vai ser y igual a mx, desenvolvendo, né? Mais 2m mais 4. Como essa é tangente à circunferência e A é um ponto da circunferência, a distância de A ao ponto Z é a menor distância da origem até a reta S. Para achar M, basta lembrar que a reta tangente é perpendicular ao raio. Então, o coeficiente angular da reta tangente é inverso ao da reta a qual pertence o raio da circunferência. Portanto, 1 sobre M é igual a y menos y2 dividido por x1 menos x2. Substituindo, a gente acha que 1 sobre M é igual a menos 1 sobre 2, então, ou seja, o y vai ser menos 2. E aí, consequentemente, substituindo aqui embaixo o coeficiente angular na equação, a gente vai chegar que em 2y é igual a menos x mais 10. Se a gente jogar um para o lado e para o outro, a gente vai chegar na equação que a gente desenvolveu no problema anterior. E aqui, para finalizar, a situação mais usual, né, que a gente usa a equação geral da reta, a gente tem essa solução como uma solução mais comum, né, que é muito parecida com a anterior, inclusive, mas que já vai direto da ideia de que a menor distância de S à origem significa que a reta S deve ser perpendicular à reta que contém os pontos A e a origem. Portanto, ao encontrar a equação da reta R, a reta S terá coeficiente angular inverso ao de R, ou seja, é a mesma ideia do problema anterior, só que a gente não precisou do uso da circunferência para entender que a reta que passa pela origem pelo ponto A vai ser perpendicular à reta S. E aí a gente vai usar o mesmo caminho, a equação geral da reta, a partir do coeficiente angular. A gente vai encontrar o inverso dele, que vai ser menos 1 sobre 2. Vai desenvolver o problema, usando as ideias matemáticas, como aparece aqui na imagem. E a gente vai chegar na equação geral. No final das contas, a resposta é a letra D. Beleza? Mas o objetivo aqui, como a gente pode ver, é entender a diferença entre resolução, solução e resposta, né? Além de entender quais são as diferentes maneiras de resolver esse problema, é muito importante a gente saber diferenciar a resolução, que basicamente é o como, quais são os caminhos que a gente vai usar para desenvolver esse problema, né, usando os conceitos matemáticos, a solução, que é o cálculo em si, que é a execução do processo, ou melhor, é o resultado final da resolução, digamos assim, e a resposta, que na verdade é a resposta direta da pergunta, né? No caso, ele perguntou qual era a alternativa correta, então a resposta da pergunta seria a letra D. A solução seria de fato a equação que a gente encontrou, e a resolução, todo o percurso que a gente usou para encontrar a solução, né? Para validar a resposta, que é a etapa final da resolução de qualquer situação problema, a gente usou o software GeoGebra. Aqui estão as imagens, aqui os links das imagens, a gente
acessa ele e desenvolve tanto para verificação 1 como para verificação 2 e 3 através do software. Aqui está a descrição, nos links tem o passo a passo através do link construção do GeoGebra, que aparece todo o passo a passo de como a gente desenvolveu a resolução, a validação desse problema, e aí de forma visual fica perceptível que a equação encontrada é de fato a equação que a gente queria para resolver o problema. Ok? E é isso. Aqui a gente finaliza essa apresentação. Esse era o objetivo, era treinar ou desenvolver a resolução de um determinado problema utilizando os passos de interpretação do problema, identificação de possíveis estratégias ou planos para executar o problema, e consequente resolução, solução, resposta e validação de resposta. A gente sabe muito bem que essa base, esse modelo, esse método de resolução, ele é inspirado no trabalho de George Poria, que é baseado no seu livro Arte de Resolver Problemas, e é muito interessante, é muito útil para resolver qualquer tipo de problema matemático e de uma forma muito clara, muito coesa, e que dê uma garantia de um resultado coerente. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima.